Hoje, dia 19 de junho de 2018, em pleno ritmo de Copa do Mundo, e nós fizemos aqui algumas projeções lá no início da Copa. E nesse início de Copa nós colocamos aqui o Brasil, Alemanha, Espanha, França, Argentina, Bélgica, Inglaterra, Portugal e Uruguai, mais ou menos assim as equipes que poderiam estar cotadas a brigar pela Copa do Mundo. E na primeira rodada, nessa primeira fase está terminando agora, o que iniciou, o Brasil, que é um dos cotados, empatou, a Alemanha, que era cotada, perdeu na primeira rodada. A Espanha, que era cotada também, empatou. A França, que é cotada, venceu. A Bélgica, que era cotada, venceu. A Inglaterra, cotada, venceu, quer dizer, mantiveram o favoritismo. E Portugal empatou e o Uruguai venceu. Então, essa Copa do Mundo está tão misturada que ninguém sabe o que vai acontecer. Todos nós estamos torcendo para que o Brasil possa se recuperar. Mas esse é o assunto que nós vamos abordar também e, principalmente, hoje teremos aí a participação do Avaí na Série B. O Avaí começa hoje, tem quinta, tem sexta, tem sábado, tem jogo da semana inteira aí da Série B. A Série A está paralisada. O Avaí vai defender a sua segunda posição, jogando contra a equipe do Guarani. O jogo será aqui na Ressacada, em Florianópolis. E aqui no nosso cotidiano, já tudo os preparativos para o jogo do Marcílio Dias contra o Beck e também o próprio Almirante Barroso, que vai jogar em casa. Ô Jânio, esses nossos clubes, tanto o Almirante Barroso quanto o Clube Náutico Marcílio Dias. O Marcílio Dias que vem de uma vitória de 2-0 em cima do Guarani, recuperou-se dentro da competição. O Marcílio Dias tem alguma novidade para esse jogo contra o Beck na próxima quarta-feira? Olá, Eladio. Olá, você de casa. O Marcílio Dias está se preparando para esse jogo importantíssimo. Aliás, esse jogo se tornou muito importante, principalmente depois da vitória do Blumenau Esporte Clube, que surpreendeu o Juventus lá de Jaraguá do Sul, que até então havia ganho 2 partidas. Ganhou em casa contra o Guarani e depois veio até aqui na cidade de Blumenau e venceu o Metropolitano. E no último domingo o Blumenau foi lá e venceu por 2-0 e com certeza cresceu bastante. Inclusive a expectativa é muito grande lá em Blumenau em relação ao público e o Marcílio Dias precisa tomar muito cuidado. Esse tipo de jogo é um jogo perigoso. Não podemos negar que o Marcílio Dias tecnicamente é muito superior à equipe do Blumenau. O Marcílio Dias continua trabalhando, está tentando recuperar alguns jogadores, principalmente o Max, que se machucou na primeira rodada e até agora não se recuperou. Mas o Marcílio Dias está muito tranquilo em relação à produção do seu time, que cresceu na última partida. E conversando com o René Marques, ele não tem intenção de fazer muitas mudanças, não. As alternativas que ele terá no banco devem ser um pouco diferentes, até porque jogadores como o Levac, que era uma das esperanças do Marcílio Dias para o campeonato, não vem rendendo bem. Até porque, Eladio, jogar no Guarani de Palhoça, com todo o respeito que eu tenho ao Guarani, é uma coisa, jogar no Marcílio Dias é outra coisa. Então o Levac veio lá do Guarani, fez um bom campeonato ano passado, foi o vice-artilheiro, mas esse ano não conseguiu ainda jogar aqui no Marcílio Dias. E o Marcílio Dias tem mais 2 jogadores de excepcional qualidade, que é o Schwenk e o Sabiá. Eu, sinceramente, hoje, como o Schwenk entrou muito bem lá na cidade, lá de Camboriú, inclusive fez 2 gols, entrou muito bem aqui também, saiu jogando, fez inclusive o passe para a meia bicicleta do Rogério, eu acredito que ele vai manter, vai continuar saindo jogando com o Schwenk. Mas eu acho que ele vai repensar quando tiver que trocar, ao invés de pôr o garoto Levac, ele deverá começar a pensar em colocar já o Sabiá. Sabemos que tem essas questões de idade, mas se ele ficou no banco, o Sabiá, no último jogo, é porque ainda estava dentro daquele percentual que o Marcílio Dias pode usar, ou seja, de 5 jogadores acima da idade. Então o Marcílio Dias, aos poucos, está se organizando. Esse menino que entrou lá, o zagueiro, o Rigo, que é um zagueiro, entrou na lateral esquerda, foi muito bem. Acho muito difícil ele sair do time. Inclusive os garotos lá, os laterais esquerdos, os 2 estão machucados. Dificilmente vão entrar de cara no time quando se recuperar.
Amanhã a gente vai trazer aí provavelmente alguma coisa já mais próximo da escalação. Hoje a gente vai conversar com o treinador René Marques. E um detalhe também, né, que é o seguinte, dentro daquela margem do acima de 23, o Schwenk fez o contrato com o Marcílio Dias, todo mundo questionou, dizendo o seguinte, não, o Schwenk só vem para formar grupo, para ajudar, dar incentivo para a garotada, para esse time novo aí. E o Schwenk acabou entrando e tomou conta do pedaço. É verdade. Então, quer dizer, tomou o lugar de um dos 23. Exatamente isso. Já sobrou um de 23. Ele veio para fazer, e era exatamente isso. E eu falei, inclusive, aqui, olha, o Schwenk, ele vem aí, ele vai fazer parte do grupo, ele veio para encerrar a carreira dele. E nós sabemos que dificilmente ele vai jogar no meio dessa garotada. E por incrível que pareça, o homem chegou, entrou no meio dessa garotada e organizou o ataque do Marcílio Dias. É claro que a chegada do Safira ajudou muito também, porque o Safira, ele é um jogador diferente do Max. Nós já conversamos aqui sobre isso. O Max é aquele jogador que arma só o time. Quem? O Safira, Quem? o Max. Quem? O Max. Quem? O Max. Bom jogador. Bom jogador. Não, bom jogador, excelente jogador. E o Safira chega, além de armar, ele chega. Só que acontece que o Max, naquele primeiro jogo, com o Fluminense, o Max, ele estava se despontando, mas armando coisa nenhuma. Tanto é que deixou a equipe do Fluminense dominar o meio de campo e deitar e rolaram. Então, o Max teria que jogar ali naquele setor, em que talvez agora, com a entrada do Safira, a coisa tenha consertado com a entrada do Safira. Porque o Max tinha que fazer esse papel ali. Mas eu não julgo o Max só por esse jogo, seu Eladio. Eu conheço a história do Max e ele é um grande armador, sim. Naquele jogo poderia não estar bem. Eu tô julgando o seguinte, o Max é um jogador, que eu sempre digo na gíria do futebol, é um jogador de carimbo. Ele tem que carimbar a bola tem que passar por ele. Ele é um jogador pensante, é um jogador que sabe jogar, um jogador que tem domínio de bola, um jogador que tem visão. Só que o Max, naquele jogo, o Max passou a jogar mais como atacante do que como o meio de campo, como o armador da equipe do Marcílio. Não é o negócio dele. O Safira já tem essa característica. O Safira já é um jogador que arma, mas chega e chega muito bem. Que, no entanto, o Safira, em 2 temporadas, ele foi um dos artilheiros dos times que ele passou. Aqui no Almirante Barroso, ele foi o artilheiro do Almirante Barroso. Então, é um jogador que realmente deu uma outra cara para o Marcílio Dias. Em relação ao Almirante Barroso, meu amigo Eladio Cardoso, o Almirante Barroso vai jogar nessa quarta-feira, amanhã, às 4 horas da tarde, que eu acho uma grande bobagem isso, tá? Você vai usar a iluminação por 40 minutos, 45 minutos. Então joga 3 horas da tarde ou joga à noite. Eu já tinha falado com o Hudson sobre isso, ele falou, foi uma displicência nossa, a gente não observou isso. Mas aquela iluminação que foi usada na última quarta-feira, não há condições, o árbitro não vai dar condições de jogo. Inclusive, eu também penso igual. Inclusive o Hudson falou, o Eladio, que a partir de semana que vem, provavelmente, o Barroso vai começar a jogar à noite ali. Ele está providenciando uma iluminação muito boa ali, ele está comprando o equipamento, né, para deixar aquela iluminação forte. Já foi usada, inclusive, no ano passado, foi usada a iluminação com um gerador. O gerador era alugado e agora ele resolveu comprar um gerador. Ele fez umas contas lá, que o custo-benefício seria muito melhor comprando do que alugando. Alugando ia ficar quase o mesmo preço que ele comprasse. Então, é um investimento que ele vai fazer, vai comprar esse gerador, falou que vai deixar muito boa a iluminação e vai começar a jogar à tarde. Entrou no bid já 3 jogadores do Almirante Barroso, 2 jogadores que vieram do Internacional de Lages, mais um jogador que vieram lá de São Paulo, mais um jogador. Entrou no bid hoje, já apareceu no bid. E o Barroso, com certeza, já vai estar reforçado para esse jogo importantíssimo contra o Juventus de Jaraguá do Sul, que, repito, vai ser um jogo muito difícil, até porque o Jaraguá perdeu em casa e vai tentar buscar esses pontos fora. E o Almirante Barroso pode ser uma das surpresas do campeonato. Lembra que nós falamos aqui no início que o Barra, o Fluminense e o Barroso poderia ser a surpresa? O Barra está sendo uma decepção, porque o Barra fez um grande jogo, na primeira partida, na estreia do campeonato contra o Barroso, acabou vencendo o Barroso e depois perdeu 2 consecutivas. Só que tem uma coisa, tá, Eladio? Parece uma bobagem, mas é uma verdade.
O Barra perdeu para os dois líderes do campeonato, o Fluminense e o Camboriú. Tá? Ah, mas é o Fluminense. Mas vai lá olhar a tabela, o Fluminense é líder do campeonato e o Camboriú é co-líder. Está ali em segundo por causa do saldo de gols. Então, o time do Barra vai até a cidade de Palhoça. Você pode acompanhar pela Univale. A Univale vai transmitir com o Rubens Menon, o Jânio Flávio e o Ademilson Oliveira lá em Blumenau. O professor Ingo vai estar fazendo uma ponta de linha. Beck e Marcílio Dias. 20 e 30? Às 20h30. 20 e 30. Essa é uma outra coisa, né? Que e à tarde também no Barroso. E à tarde pela Web Catarina, Barroso e Juventus, tá? Juventus. Isso, o Cacá Oliveira, o Rangel Aguinolin, e eu vou estar no primeiro tempo, no segundo tempo eu viajo para Blumenau. Vou trabalhar meio tempo aqui e um tempo lá em Blumenau. E o professor Ingo viaja para Palhoça e faz ponta de linha lá pela Univale, juntamente com o Menon às 20h30. Guarani e Barra. Guarani e Barra, nós vamos ter também alguém lá. A equipe Chama de Bola vai estar em todas. E essa rodada de meio de semana, amanhã nós vamos dissecar um pouquinho mais, até porque hoje no segundo bloco nós temos aí o João Carlos Anacleto com o Esporte Amador. Mas essa rodada de meio de semana aí é uma rodada fundamental para as aspirações de quem quer chegar a brigar pelo título do primeiro turno. Olha aqui, ó. Se o Camboriú, com todo o respeito que eu tenho por todas as equipes, se o Camboriú ganhar e o Marcílio Dias não ganhar o jogo, ou empatar o jogo, pode considerar. Você acha ele vai jogar com o Operário em casa, pelo amor de Deus. Mas o Marcílio, você acha que o Beck tem time para atrapalhar a vida do Marcílio? Cara, o Beck é uma incógnita, né? É um time jovem, né? É, um time jovem, mas um time que também tem muita qualidade, né? E eles, no primeiro jogo contra o Camboriú, tá? No primeiro jogo contra o Camboriú, o próprio técnico Mauro Ovelha falou que eles foram dominados pelo Beck e ganharam o jogo num gol achado no início do jogo. Depois o Blumenau foi até Palhoça, perdeu de 5-2, o jogo chegou a estar a 3-2. Chegou a estar 3-2 o jogo e o Blumenau em cima e o Guarani fez 2 contra-ataques e matou o jogo. Então é uma equipe que tem que cuidar. O Viton ontem acertou o seu retorno como treinador do Blumenau. O Viton tinha saído por causa daquela bagunça toda. Aí eles levaram o outro treinador, que era aquele menino, o Rony Aguiar. Levaram o Rony se desentendeu com o presidente, e você tinha razão quando ele falou que aquilo era uma bagunça, e daí você falou assim, por que ele está lá? À tarde demitiram ele. Aí fizeram lá com um treinador da base, ganharam do Juventus, e o Viton assumiu o time. Então vai ser um jogo bastante difícil, viu, Eladio? Nós temos uma situação... Agora o Camboriú vai ganhar desse time do Operário, a não ser que seja uma zebra. Aqui em Camboriú, agora quarta-feira. E o Marcílio Dias, se perdeu o jogo, meu amigo, foi o primeiro turno. Olha, ô Jânio, nós temos aí, talvez, o Operário, seja o Patinho Feio juntamente com o Barra, que nós estamos colocando o Beck também. O Beck também. Aí você me dá as informações de que o Beck endureceu a cauda com a equipe do Camboriú na primeira rodada. Do Guarani e ganhou do Juventus. E depois ganhou depois com o Guarani e com o Juventus. Então, é uma equipe que tem que ficar atenta. Evidente que quando você tem uma condição de acertar a equipe, o que aí fica uma interrogação, veio o Rony, depois saiu o Rony, vem agora o Viton. Tudo isso, ele soma numa formação de uma equipe. Eu não sei se eles vão conseguir manter esse mesmo ritmo. Então, abre-se um espaço para que Marcílio Dias e Camboriú comecem a dizer o seguinte, nós viemos aqui para retornar à primeira divisão. Não vamos dar bola para mais ninguém. Nós vamos chegar e dar as cartas e sair de mão. Tem que fazer. Eu não tenho dúvida que continua sendo os dois grandes favoritos. Eu continuo achando favorito. O Fluminense, tem que tomar cuidado, mas o Fluminense não vai ter uma estrutura para aguentar até o final do campeonato, Eu acho que ele pode até chegar entre os 4. Mas na hora de decidir, meu amigo, aí é muito difícil, né? Marcílio Dias, se não der de ganhar o primeiro turno, tem que pontuar o máximo possível. E eu falava que, olha,
aqueles 2 pontos perdidos para o Fluminense em casa, nós vamos chorar lá no final, tá? E pode ter certeza, não pode perder pontos. Na verdade, Jânio, eu analisando aqui essas primeiras rodadas, eu chego à conclusão de que ou o Marcílio Dias e o Camboriú tomam a decisão para brigar pelo primeiro turno, porque se um dos dois ganhar o primeiro turno, há uma tendência de que quem ganhar o primeiro turno possa até ganhar o segundo, que é o caso do Camboriú e o caso do Marcílio Dias, que tem condições de reestruturar tanto por um lado quanto por outro. Agora, se deixar um Fluminense, se deixar um Juventus comer o primeiro turno, aí a coisa fica complicada. A coisa fica complicada. Mas de qualquer maneira vai ter 4 lá. Vai ter 4. Mas se não tiver o ganhador, se não tiver ganhador de 2, o mesmo ser 2 turnos. Só que assim, lá, se nós olharmos a tabela, tá? A tabela do segundo turno é muito melhor para o Marcílio Dias, tá? Porque o Marcílio Dias vai receber o Camboriú aqui em Itajaí. Para mim, esse era o jogo-chave. Aliás, o Camboriú... No segundo turno. Deixa eu entender o raciocínio. Jogando em casa, qual é a vantagem de jogar em casa? Qual que é a vantagem? É. A vantagem é você ter o teu campo, a vantagem é você ter a tua torcida, a vantagem o teu psicológico está melhor, como o Camboriú fez. Até agora nós não ganhamos o Fluminense aqui? Mas 2 anos? Foi uma fatalidade, não, Eladio Cardoso. Foi uma fatalidade, 2 anos não Eladio Cardoso. Foi uma fatalidade. Agora, veja bem... Nós temos que jogar bola, não é o campo, tanto faz aqui quanto lá. O Eladio, como o Camboriú, né? Vai chorar até o fim, ceder aquele empate. Isso sim que é triste, né? O time ganhando até os 35 do segundo tempo de 2-0 e deixar empatar para o Marcílio, eles até hoje eles não engolem isso. É que são 2 equipes equilibradas, são 2 equipes que vão brigar realmente para subir. Mas nós estamos terminando esse primeiro bloco. No segundo bloco estaremos aqui com o João Carlos Anacleto. O João Carlos Anacleto vai trazer as novidades do nosso esporte amador aqui da cidade e também da eleição do mais bonito da terceira idade. O Anacleto ganhou, certo? Não, ele foi o mais simpático. Mas voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E como prometido, o João Carlos Anacleto já está a postos para falar sobre a terceira idade, sobre o campeonato de futsal que está rodando citadino e também do concurso do mais belo idoso e da mais bela idosa. Você participou do concurso, Anacleto? Boa tarde, Eladio. Boa tarde, Jânia. Participei sim, Eladio. Participei do concurso, né? A gente quer agradecer aí o pessoal da Prefeitura Municipal de Itajaí, né? Não vamos citar esse concurso fez parte do aniversário da festividade de aniversário do município. Do município, né? Então, muitas pessoas, tanto idosos como os novos, né? O salão estava bem... Olha, tinha mais de 1000 pessoas. Tu levaste torcida? A torcida foi minha esposa, né, Eladio? Só a tua esposa? Só minha esposa. Agora, claro, a gente... Não levasse os netos? Não, meus netos genro, não dá. Esse trabalho. Uma segunda-feira, né, Eladio? À tarde, né? Mas tinha, assim, a gente foi bem apoiado. Agradecer a diretoria da associação, da AT, né? Que é o nosso... que somos nós, fazemos parte, né? Também quero agradecer as outras associações, de qual eu também participo. E a gente me sente feliz, Eladio, né? Apesar de não ganhar o título, o mais importante foi a tarde legal, bastante pessoas, né? E quero parabenizar lá o nosso amigo Rubens Menon, que estava lá como orador, né? Muito bem, a gente conhece o Menon, sabe como é que ele é. E o prefeito também estava presente, né? Então é o seguinte, a gente tivemos lá a escolha da mais bela, tivemos a escolha da mais bela, né? E eu tive assim, pelo menos o prazer, né? No que eu gosto de fazer, handebol, futebol, né? Ganhar o título como rei do handebol, né? E a gente também tivemos... Quer dizer, então você levou 2 títulos. Você levou o título de rei do handebol e levou o título do mais simpático da terceira idade. Isso. Mas nós temos aqui, vou falar para ti que é a relação de quem foram os vencedores, né, Eladio? Nós tivemos assim, como se diz assim, ó, muitas pessoas acharam assim que tinha outras pessoas que poderiam ganhar, mas fazer o quê? Né? Concurso é concurso. Concurso é concurso. Então nós tivemos a dona Nesi, né? Ela é uma senhora de 68 anos, né? Que foi a rainha, né? Ela ganhou o concurso, também desfilou muito bem. E tivemos as 2 princesas, tivemos também a Tânia, que ganhou a simpatia, né, feminina.
Então elas mereceram, né? E no handebol, né? A nossa equipe que representou Itajaí, só simplesmente não ganhou foi eu. As outras duas não conseguiram classificação, né? Então eu me sinto feliz pela primeira vez ter recebido um título, né, Eladio? Na mesma ocasião recebi o título do Rei do Handebol e também como o Mister Simpatia. Então eu quero agradecer, os aplausos, graças a Deus fui bem recebido, fui bem aplaudido. E assim, parecia até que eu já tinha participado de outras como isso, mas nunca tinha participado. Mas foi muito legal, né? Vai investir na passarela então? Não, nosso amigo Gentil também. Não vai investir na passarela? Não, passarela não. Agora eu vim para ti. Pode ser, você que tivesse algum olheiro lá. Quando a gente era jovem, né? Tinha esses concursos, assim, principalmente nas sociedades, né, de Itajaí. Eu fui muitas vezes convidado, mas meu lado nunca foi esse, de participar de concurso. Né? Era jovem. E o futsal? O futsal, Eladio, hoje eu estive lá para pegar os resultados lá. Infelizmente, né? Eu estou com um problema sério de saúde da minha esposa. Eu corri para lá, para cá. Ela está desde ontem, né? Fazendo um regime. E hoje estou com ela lá no hospital, correndo atrás de papelada. Então me faltou um tempinho para isso. Mas eu quero agradecer ao meu amigo Jânio aqui, né? Que me trouxe o resultado do primeiro campeonato dos pescadores. Copa Peixeira. Copa Peixeira, né? Então, não, esse é o segundo. O segundo, é. Então eu estive lá, mas eles não tinham chegado ao resultado ainda, né? Então eu peguei, eu quero agradecer ao Jânio por ele ter passado aqui para nós. Então qual foi o resultado da Copa Peixeira? Vamos falar da Copa Peixeira. Nós temos aí a equipe da Covasc 9, 3 para a Secretaria de Pesca. Tivemos aí despachante marítimo 3, 0 para o boxe de peixe e 4 mares 4, 1 para a equipe do caminhão do peixe, né? Então vai ser uma competição que a gente vai acompanhar, porque também a gente estava com esse negócio do baile, esse negócio dos jatos, né? Que ainda não foi decidida a data, vai ser aqui em Itajaí. Provavelmente vamos deixar para depois da Copa do Mundo, né? Mas isso é importante que a gente participou, né? E também nós tivemos aí também o encerramento do campeonato a final da Copa Primavera. Isso. E que o Rio do Ouro levantou o caneco. Levantou o caneco, ganhou de 1-0 da equipe do São Primos, do Tropical. E o Alcemir estará promovendo amanhã, a entrega da premiação. Isso, será amanhã. A gente vai agradecer ao Alcemir pelo convite, nós estamos convidados para ir lá amanhã, né? Como se dizia, o falecido Zé, é de graça. 0800. Então a gente vai estar lá participando também, né? Trazendo algumas novidades, saber também como é que vai ser a próxima competição, né? E também lá, esse final de semana, nós já vamos ter aí o campeonato da Interligas, né? O campeonato da Interligas é entre Itajaí, Blumenau e Pomerode. Esse campeonato é pela Liga Itajaí de Esportes, né? Mas ele tem limite de idade ou é aberto? Não. É aberto? Só aberto. Quantas equipes vão participar? Não, são assim, ó, não é que seja aberto. São, por exemplo, assim, Itajaí poderia participar com 2 equipes, o campeão do amador e o vice. Certo. Né? Então, como o campeão não participou, o Dom Bosco, então a equipe do Tropical, a equipe do Rio do Ouro vai representar Itajaí. Né? Vamos ter uma só? Vamos ter uma só. Vamos ter uma de Blumenau, 2 de Pomerode e 2 lá de Guaramirim, né? São as equipes que vão representar. São 5 equipes? São então? 6 equipes. 6 equipes? 6 equipes. Uma de Blumenau, uma de Itajaí, 2 de Pomerode e 2 de lá de... Então é o seguinte, esse campeonato começa no próximo domingo. Eu já trabalhei nessa competição, uma competição muito séria. São jogos, quando o Rio do Ouro jogar, vai ser jogo em Itajaí. E jogo lá na casa do adversário. Isso, na casa do adversário. É ida e volta, né? E é o seguinte, é um campeonato bem organizado, a segurança, né? Não entra em campo sem segurança, as seguranças são particulares, as equipes, banco lá, tem 6 seguranças para cada jogo. Não tem subsídio. Esse campeonato, quem quiser participar vai ter que pagar as custas. Sim, paga as coisas, paga as coisas. E é um campeonato muito bom, né? Dá um troquinho bom pro árbitro, pro delegado, né? Então, é importante. Quem é que organiza? Esse ano foi a Liga Itajaí de Desportos. Sempre tem um que coordena. Sempre tem uma equipe. Uma liga que coordena. Uma liga que coordena, né? Então esse ano vai ser a Liga Itajaí de Esportes, A anterior foi Blumenau. Depois deve ser... Foi Pomerode, deve ser Jaraguá, né? Então, mas é bem organizado. E é o seguinte, ó, é horário X, se não tiver segurança, se não tiver ambulância, se não tiver os médicos, paramédicos, tudo isso, não entra em campo. A equipe não entra em campo. E a equipe mandatária, ela pode ser punida, perder, porque mesmo se ela for campeão, ela não tem como entrar. Por quê? Por causa
dessa penalidade, né? Então são os campeonatos muito bem organizados. E a gente espera aí que dê tudo certo. O Rio do Ouro já começa a jogar em casa agora aqui, sábado, domingo em Itajaí, né? Os outros jogos são fora, né? E O que deu em jogos ontem da Copa Pesqueira? O que deu nos jogos ontem? Os resultados? Já passei para você. Ah, já passou? Não escutou, Jânio? Hã? Não escutou eu falar, Copa Pesqueira? Não, você falou só que teve abertura ontem. Não, então vou repetir, vou repetir. Falou? Então vou repetir, olha aqui, ó. Eu falei para você, ó. A Kowalski, 9, 3 para a equipe da Secretaria de Pesca. A Despachante Marítimo, 3, 0 para a equipe do Box do Peixe. E 4 mares, 4, 1 carro caminhão do peixe, né? E continua até o dia 29? E até o dia 29 é a grande E final. esses jogos, todos eles estão sendo realizados ali na Beira Rio. Ali na Praça Genésio Miranda Lins. De areia, Lá na de areia ali, né? Naquela quadra, naquele campo de areia ali. Exatamente isso. E esse final de semana nós também vamos ter aí a última rodada da primeira fase do campeonato do Itamirim, né? Você sabe que o Itamirim são 72 equipes, 1.200 atletas que participam, né? E a gente trabalha lá e lá é rigoroso. Lá o campeonato lá é rigoroso, disciplinado, lá até para nós, delegado, mesário. Então nós vamos ter aí 36 jogos esse final de semana, com algumas equipes umas já não tem mais condição, mas outras equipes estão lutando para a classificação. Então vai ser depois do dia 30/6 vem as semifinais, a quarta de finais, depois dia 7/7 as semifinais, e no dia 7/7 é o encerramento do campeonato, né? Estão concorrendo com a Copa do Mundo? Então. Esse campeonato é o campeonato de inverno, né? Que é da Lux Tinta Brasil, da Lux Foto Brasil, que patrocina lá o Itamirim, né? Então são os campeonatos muito fortes e a gente, como o Jânio falou, eu sempre escuto você e o Ingo, né? Você está falando de uma comparação que a gente não pode comparar, e muitas pessoas querem comparar um atleta profissional com um atleta do Itamirim, né? Não tem meninos lá que deitam e rolam. Mas como o Jânio falou, eles entram no campo profissional, né, Jânio? É bem diferente, né? Totalmente diferente. O profissional tem que ter um preparo, tem que ter um preparo psicológico, tem um preparo tático, tem que ter uma outra coisa. Você sabe que o Palhão faz um serviço lá, né, das escolinhas, né? Então você fala para eles, tem que preparar os meninos, tem que preparar, né? Inclusive esse dia o Ingo estava falando do goleiro do Marcílio, né? Porque eu não acompanhei nenhum jogo do Marcílio ainda, que ele tinha que se recuperar moralmente, né? E o Ingo, essa semana, quase abandonou o campo, quase brigaram com ele. Então tá aí, essas foram as novidades do esporte amador. Essas foram as novidades do esporte amador. E na próxima terça-feira o Anacleto vai estar com um pouco mais de tranquilidade, vai trazer aqui todos os resultados e vamos conversar mais um pouco sobre o nosso esporte amador. Estamos encerrando o programa desta terça-feira, prometendo voltar amanhã com muito mais novidades sobre Marcílio Dias, Barroso e Barra, que são os nossos representantes aqui da região. Um abraço e até amanhã.